Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor. Puxa, bastante gente famosa na televisão aí, né? E é gratificante a gente ver todo esse desenvolvimento. Eu fico muito contente, fico muito feliz de ver os irmãos estão de parabéns. Esse centro de eventos deve gerar em vocês bastante orgulho. É lógico que com humildade, mas bastante orgulho por uma conquista, uma realização impressionante. Porque não é fácil, não é simples e não é qualquer um que tem esse privilégio de ter a bênção de Deus para poder realizar isso que os irmãos estão realizando aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. Evidentemente existem mentes que planejaram, pensaram isso, que Deus honre essas pessoas e que a continuidade desse propósito chegue a bom termo. E chegue com a alegria que deve acompanhar essas grandes conquistas. Nós temos uma tendência muito grande a, com o tempo, desvalorizarmos as coisas, né? O tempo passa e a gente já não dá aquele crédito e aquele valor devido àquele empreendimento, àquela situação, ou àquela conquista. E que cada um dos irmãos, é o meu desejo e minha expressão aqui, renove todos os dias ou todos os anos o valor disso que vocês estão fazendo. Renove no coração, no conceito, na mente. Isso será extraordinário quando em funcionamento para tudo que a obra de Deus precisa que seja feito. Todos os departamentos, ministérios, aqui a convenção, o próprio Conselho Nacional, tem uma casa tremenda. E parabéns. Parabéns para os irmãos. Os irmãos têm na programação aí um tempo que seria reservado para uma pauta administrativa do Conselho Nacional. Nós não temos assuntos para tratar do Conselho, não temos uma pauta. Se os irmãos fizerem muita questão, eu vou procurar aqui no meu iPad, no meu tablet, algum estatuto e leio alguns capítulos. Vocês querem que eu faça isso? Então, parece que minha ideia não foi muito bem aceita. Então, nós vamos absorver esse tempo. Eu só quero passar para os irmãos a pedido. Ontem à tardezinha, à noite já, o pastor José Hélio, pastor de vocês aqui, lá de Telemaco Borba, ele está fazendo um trabalho muito, muito significativo também, numa região bem carente do país, que eu creio que os irmãos têm informação, talvez até mais do que eu, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele atua pelo Conselho Nacional hoje como um presidente de convenção lá, morando aqui. Deve estar sendo, acredito, bem sacrificioso, viajar, ficar longe de tudo que faz, e faz muita coisa, e estar lá. E arde no coração dele esse projeto. É um homem da educação, nosso coordenador teológico do IBBC, é um homem da cultura bíblica, além da cultura secular, e está sendo feita essa escola lá. Ele me passou no WhatsApp um vídeo e pediu se houvesse oportunidade para, nesse tempo aqui do Conselho, mostrar um pouquinho do que está acontecendo no Ceará. Eles estão enchendo uma laje agora. Pode colocar, é lógico que a glória dessa casa não é igual à glória da outra casa que vocês viram há pouco em construção, mas também tem o seu valor e significância quando, ou pode ir soltando, se deixar o volume baixinho, eu vou falando até alguma coisa, tem uma música só no fundo, aí deixa ela bem baixinha que eu vou falando alguma coisa. Então, por considerar o lugar uma região desértica, né? Uma região de poucos recursos, e vocês sabem que o pastor José Hélio ele está fazendo isso até por acreditar nessa visão com recursos pessoais. Muito do que está feito aí é com recursos pessoais, e ele precisa de ajuda. Eu mesmo fiz um depósito pequeno para ele algumas semanas atrás, dos meus bens pessoais, para poder ajudar nisso daí, porque é algo grande, é uma escola, e isso é muito significativo, tanto para as pessoas lá, como também honrando nossa denominação, nossa igreja, e dando um up para o Ceará, a convenção do Ceará.
preciso de informação para falar exatamente tudo que vai funcionar aí, mas basicamente é uma escola. E outras situações vão fazer uso também desse lugar. Eu sei como é custoso essas coisas, porque estou vindo de uma construção também, num projeto de 20 anos, que demorou 7 anos na execução e 20 anos em todo o planejamento e estruturação. E tem um amigo nosso, um pastor, que muitos de vocês conhecem, o pastor Emerson, que em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, está construindo também um grande templo. E ele fala para mim assim, está chegando naquela fase final, pastor Célio, pastor Celso, e ele fala para mim assim, puxa, eu não vejo a hora que acaba, porque é um sufoco, é uma luta. Eu falei, não, vai acabar logo. Ele fala, puxa, que bom, graças a Deus. Eu falei, só que depois para manter, você não fique pensando que acabou o problema, porque depois a manutenção de empreendimentos grandes assim, acaba sendo uma outra construção, acaba sendo um outro tempo também. Mas Deus vai dar graça, né? Deus vai dar muita graça para tudo. Como eu disse, não temos uma pauta do Conselho Nacional, então só quero reiterar o apreço do pastor Bergamin pelos irmãos, e até o fato de não ter uma pauta já vem na linha de postura e comportamento do pastor Bergamin na presidência do Conselho Nacional. Eu conheço muito bem, ele é meu pastor, ele é aquele que eu vou lá no escritório às vezes, peço para ele pôr a mão sobre a minha cabeça e orar por mim. Às vezes eu vou lá para conversar, para orar, fazer minha terapia lá com o pastor Bergamin. Então ele é o meu pastor, porque acompanha a minha vida desde quando eu era um moço, desde fazer o nosso casamento, até em festa de aniversário surpresa que a igreja faz para mim, lá numa casa, num lugar, e lá está o pastor Bergamin, que é convidado para estar junto, e ele está lá só para cantar parabéns. Então é um homem que eu conheço, acompanho, admiro, amo, sei da integridade da vida dele, e ele tem o entendimento de que a obra do Senhor é feita pelas igrejas locais, e elas somadas apoiam uma convenção que fazem o trabalho, e o conselho dá aporte, dá apoio, o conselho apenas evita os exageros ou que saia do rumo doutrinário a obra, ou os abusos. Onde surge isso? Então, nas convenções que os irmãos têm lá suas dificuldades, como aqui, em todo lugar existem, mas as convenções que caminham no temor, caminham na obediência a Deus, elas requerem menos cuidado, e a própria convenção com as suas igrejas e pastores está fazendo o trabalho. Então, por isso que o Conselho Nacional não tem muito que intervir nessas convenções em termos de norteamento ou direcionamento. Por isso, até que não temos a pauta. Como o pastor Bergamin me liberou, e eu atuo numa área, os irmãos sabem disso, que há 30 anos atrás, precisamente, se a gente for querer data específica, 24 de julho, faz a conta de 30 anos atrás, dia 24 de julho, a gente estava começando oficialmente uma área que era um campo deserto, uma área virgem, no sentido institucional de organização, que era missões transculturais. E agora, o ano que vem, eu estou completando 30 anos de atuação, desde o nascimento de uma pequena secretaria local de missões, até se transformar no órgão oficial da denominação para missões transculturais.
Então eu quero aproveitar esse momento, em alusão a esses 30 anos, e fazer o convite para os irmãos participarem. Aqueles que já participaram, voltarem a participar nesse ano. Aqueles que nunca tiveram a experiência, principalmente os pastores, e puderem e quiserem me honrar nesse momento, participarem da nossa 17ª edição do Simpósio de Missões, que acontece em outubro, naquele feriado de 12 de outubro, pegando aquele feriado e emendando com o fim de semana. Se eu não me engano, vai cair no sábado ou sexta-feira, 12 de outubro, então começa sexta-noite e termina no domingo, pela manhã. Por quê? Porque esse ano vai acontecer, salvo um direcionamento de Deus, e esse direcionamento tem que vir de uma cadeia de comando sobre a minha vida, salvo um direcionamento diferente de Deus através de uma cadeia de comando, como já acontece há 6 anos, esse ano eu estou passando a liderança da Missão Desafio. Eu estarei nesse simpósio de missões me jubilando do trabalho missionário e institucional. Nunca vou deixar de fazer missões, nunca vou deixar de trabalhar como um pastor local que incentiva missões. Vou estar ligado à Missão Desafio como um conselheiro, como alguém que começou esse trabalho, fundou esse trabalho, acompanhou durante muitos anos, mas o reino de Deus é rio, não é lagoa, ele é correnteza, a vida se desenvolve nisso. E há 6 anos atrás já, eu peguei uma capinha e joguei sobre um pastor, e eu sei o que Deus está fazendo. Há 6 anos atrás eu tive essa mesma fala com a minha liderança, e a liderança disse, não, continua. Eu continuei. Passou 3 anos e novamente era a época de eleição de diretoria do Conselho Nacional, e eu fui à minha liderança e falei, chegou o momento, eu preciso que outro dê continuidade para gerar dinamismo, para crescer, para se desenvolver. E a minha liderança disse, não. Agora, recentemente, eu também cheguei à liderança e falei, está na hora, e a minha liderança disse, sim, você tem liberdade de fazer isso. Então, mediante isso, esse simpósio é muito marcante e significativo. Nós vamos fazer um trabalho todo dentro de casa que eu digo que não vamos prestigiar preletores de fora. Estamos pedindo para todos os missionários virem ao simpósio de missões. Não será possível, eu creio que será utópico pensar que 170 pessoas, entre adultos e crianças que estão espalhados no mundo, conseguirão todos eles se reunirem e virem para cá. Por vários fatores, acredito que será impossível que todos venham. Mas tenho tido notícias gratificantes. Um dos lugares mais pobres e mais difíceis do mundo que nós atuamos é Burkina Faso, Togo e o Benin, aquela região da tríplice fronteira africana. E todos os missionários daquela região, inclusive os nativos, os netos em missões, os que foram ganhos lá e hoje são missionários, dirigentes das igrejas, eles já estão certos de estarem no simpósio de missões. Então, eu estou pedindo isso, que esse simpósio de missões seja marcado pela presença de todos os missionários e use esse tempo para pedir aos irmãos que dê essa destra de comunhão a algo que nasceu já no meu chamado. Hoje não vou falar sobre isso, mas que não foi uma ideia minha, não foi um propósito meu simplesmente, mas houve algo especial de Deus que no simpósio eu vou mostrar a todos, que conduziu a isso que aconteceu nesses 30 anos. Então fica aqui meu convite aos irmãos para minha aposentadoria, antes que mudem as leis. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, no capítulo 26 de Mateus. Eu já pedi a Leonor, mas eu também peço a corroboração de outros, e podem me ajudar, porque eu também estou acostumado com esses eventos, principalmente em hotel. Aí, quando for lá no centro de convenções, é como diz um pastor nosso lá do Mandaqui, festa de crente não tem hora para acabar. Então, quando for lá é outra coisa, mas aqui a gente fica preso em horário. Então, eu quero pedir que os irmãos me ajudem, porque eu me distraio aqui, vou em frente. Quando for 10h20, vocês façam um sinal. Se eu não ver, façam 2 sinais. Se eu não ver, façam 3. Se eu continuar não vendo, me arranquem daqui de cima.
Quando for 10h20, me avisem, que aí eu vou saber que eu tenho mais uns 5 minutos, um pouquinho mais, para concluir o que eu estiver falando com vocês. Tá bom? Vocês me ajudam nisso, irmãos? Dão uma força para mim. Capítulo 26 de Mateus, versículos 1 a 5. Nós vamos fazer a leitura aqui e depois nós vamos fazer a leitura em Lucas 22 também. Quero falar sobre alguns fatos que antecedem a crucificação do nosso Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, versículos 1 a 5 diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam entre eles: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vocês reparam aqui que o versículo 2 dá uma informação cronológica dizendo que faltavam 2 dias para chegar a Páscoa. Passam esses 2 dias e chega a Páscoa. E em Lucas 22, nós temos o relato daquele momento da Páscoa, quando Jesus estabelece a Santa Ceia como um ato simbólico da aliança que estará sendo ali concretizada naqueles momentos. Então, em Lucas 22, eu também quero me ater aqui a alguns versículos na leitura. A partir do versículo 7, nós encontramos a seguinte informação na palavra de Deus: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, algo muito esperado, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Diga, reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Diga, sobre a mesa. Sobre a mesa. Quero pedir o favor de você deixar a sua Bíblia ou tablet aberto, conectado nesses 2 textos bíblicos. De alguma forma, marque e deixe aí para talvez você consultar alguma coisa que vai ser importante. Então, por favor, me atenda nisso. Eu tenho um apreço, uma consideração muito especial por essa mesa. Eu tenho um cuidado muito especial com essa mesa na minha vida. São 40 anos de batismo, são 40 anos em que eu desci as águas do batismo e nunca fiquei
sem participar da mesa do Senhor, pelo menos dentro do nosso hábito, uma vez por mês. Em algumas ocasiões, e já há muitos anos, como temos 2 cultos de Santa Ceia no Mandaqui, pela manhã e à noite, então participando 2 vezes por mês. Às vezes pregando em lugares e participando e somando 3, 4, até 5 participação da mesa do Senhor no mês. Sempre eu prezei isso porque fui ensinado. Porque quando eu era bebê, criança, 7, 8 anos, eu vi a minha mãe, que o Senhor a recolheu há 1 ano e meio atrás, com todo um zelo nesse momento. Nós éramos uma família muito pobre, eu, 2 irmãos, eu sou o caçula deles, meu pai e minha mãe. Meu pai trabalhava na construção civil, naquela época era o único arrimo, era assim normalmente nas famílias, que sustentava a casa, ganhava muito pouco, vivíamos uma vida muito modesta, tínhamos a ocasião de viajar em família para a praia, uma vez por ano para passar uma semana na praia, num kitnet cedido por um colega de trabalho da empresa do meu pai, que emprestava num lugar chamado Cidade Oceã, que é o bairro mais pobre da Praia Grande, ali em São Paulo, e a gente ia para aquele kitnet. E eu lembro, quando criança, dos preparativos para a viagem, que começava com as férias que meu pai ia tirar lá na empresa de construção civil que ele trabalhava, e a escolha da data. E fica na minha mente a imagem fotografada da minha mãe sempre olhando o calendário. Eu tinha 6, 7, 8 anos, 9, sempre olhando o calendário e dizendo para meu pai, essa data nós não podemos ir. Meu pai não era crente, era contra a igreja, era alcoólico, então ele era uma pessoa que se levantava demais contra a igreja. Quando minha mãe engravidou de mim, ele queria que abortasse, ele não queria de jeito nenhum que nascesse. Ele espalhou para a vizinhança inteira que eu não era filho dele, que eu era filho do Manuel de Melo. Eu estou para reivindicar a herança. Qualquer hora eu vou reivindicar a herança. Ele espalhou para todo mundo, ele era completamente contrário ao evangelho. Mas minha mãe, aquela mulher submissa, aquela dona de casa, aquela mulher que suportou um homem alcoólico a vida inteira até ele falecer, até ele morrer, e não abandonou a carreira do matrimônio por uma fidelidade ao Senhor. Eu via meu pai muitas vezes embriagado na rua, a polícia o pegando e o levando para casa, e eu tinha tantos constrangimentos, e minha mãe nunca considerou a possibilidade de se afastar dele, porque havia casado, tinha uma aliança, sabia o que era aliança, e respeitava a aliança, e por causa da aliança, não era pelos méritos dele, não era pelo que ela tinha de benesses, de benefício dessa aliança, não, era simplesmente pela aliança. Ela se mantinha casada e se manteve casada até o último dia, até ele falecer com 51 anos de idade, foi quando meu pai faleceu. No dia que eu saí para o ministério, meu primeiro ato ministerial foi o sepultamento do meu pai. Eu ia mudar para o interior de São Paulo, mudança. Estava em cima do caminhão quando chegou a notícia que meu pai tinha falecido. Ficamos mais 2 dias e eu fiz todo o ofício de preparação, o ofício fúnebre, tinha 21 anos de idade e tudo foi organizado. E minha mãe se manteve fiel até esse dia. Deus depois honrou ela casou de novo, o outro marido dela morreu também, ainda bem que não veio um terceiro, porque senão ela seria uma viúva negra. Mas minha mãe seguiu fiel ao meu pai. Mas eu lembro que naquela época das férias, ela olhava o calendário e falava, esse não. E tinha altos paus, altas contendas da parte do meu pai. Mas ela se mantinha fiel. Essa data eu não vou. Como eu vejo com tristeza hoje, pessoas que tratam a Santa Ceia como um desdém, tratam a Santa Ceia não pela Santa Ceia no ato cerimonial, mas o que o ato cerimonial representa em forma de aliança, de compromisso, e tratam o ato cerimonial fazendo disso um reflexo da forma como tratam a aliança, o compromisso que tem e que está estabelecido através da ceia. Pessoas que marcam viagem, passeiam, fazem churrasco em casa e, enfim, deixam de ter aquele compromisso sério com a mesa do Senhor.
A mesa do Senhor é maravilhosa e a mesa do Senhor é perigosa. A mesa do Senhor é perigosa. Nós estamos aqui vivendo, nesse momento, o encerramento do ministério público de Jesus. Jesus passa em alguns lugares antes de ir para a cruz. Mas quando ele entra na casa de Simão, na cidade de Betânia, e começa a organizar os preparativos para o que para os judeus e os discípulos seria a Páscoa, mas Jesus já tinha planificado que ele faria uma substituição de um rito judaico, de uma festa judaica, para algo universal e de algo temporal, porque a Páscoa dos judeus um dia vai acabar, porque ela é algo para essa vida, para algo eterno, que é a aliança com ele, que nunca vai acabar, e um dia nós estaremos num banquete com o Senhor, lá no lugar que ele foi preparar para nós, e se você se alegra com isso, diga aleluia. Jesus estava na sua mente quando entra na casa de Simão, naquela pequena aldeia e pobre aldeia, dentro de uma casa rústica e pobre, e ele estava já com a ideia de chegar o dia da Páscoa e dali caminhar para o Getsemane e depois ir para o Gólgota. Naqueles 2 dias que antecedem a Páscoa, 2 reuniões importantes estão acontecendo em Israel. Aqui Jesus está, como eu disse, em Betânia, reunido com os seus discípulos. Ainda existe alguma manifestação pública, porque ele está na casa de um deles, algumas pessoas estão ali, uma mulher entra dentro da casa, ainda havia essa liberdade, ela entra na casa, unge os pés de Jesus, derrama perfume caro nos pés de Jesus, mas saindo dali, Jesus vai para o Getsemane. Antes do Getsemane, ele se reúne com os discípulos num cenáculo, agora a porta fechada, agora não tem mais cego, agora não tem mais endemoniado, agora não tem mais pães para serem multiplicados. Ele fecha um ciclo da vida terrena dele, para que ele não faça mais agora o que todo mundo queria que ele continuasse fazendo até os 80 anos de idade. Ele fecha aquele ciclo da vida dele. Quando ele entra naquele cenáculo, naquela casa de 2 andares, emprestada, para celebrar a Páscoa, ceia, quando ele entra ali, ele fecha a porta e acabou o ministério público. E aquele ministério público de Jesus vai minguando, se tornando cada vez menor, até ele chegar na cruz sozinho. Ainda ali ele tinha os seus discípulos, ainda ali ele tinha o amor, o afeto e a proximidade dos seus seguidores, mesmo que não estava naquela casa. Mas quando ele vai para a cruz, ele vai ficar sozinho. Está acontecendo uma reunião muito importante em Betânia, entre Jesus e os seus discípulos, mas a 3 quilômetros dali, em Jerusalém, no Monte Sião, abaixo do palácio de Herodes, onde ficava o palácio e as mansões das pessoas importantes de Israel, havia um palácio que era do sumo sacerdote, e estava acontecendo uma outra reunião naquele palácio do sumo sacerdote. Ali estavam reunidos as autoridades de Israel, não autoridades políticas, porque a política e o governo estavam nas mãos de Roma e estava sob a tutela de Herodes. Mas ali estava reunido aqueles que se consideravam os guardiões da religião, aqueles que se consideravam os titãs da religião, aqueles que tudo que dissesse respeito a Deus tinha que passar pelas mãos deles e pelo crivo deles. Daí tanto ódio a Jesus.
Daí tanta revolta a Jesus, porque eles queriam que Jesus, para cumprir um ministério de mestre, de profeta, pudesse se colocar debaixo do manto deles. Eles exigiram isso 3 anos e meio. Eles o procuraram, ofereceram isso, mas Jesus negou-se a entregar-se a um conluio de pessoas orgulhosas que se julgavam como merecedores de uma posição e que Deus era devedor a eles. Viaje comigo em sua mente e pense em Betânia, na casa rústica, em Jesus com alguns homens. Pegue o caminho para Jerusalém de 3 quilômetros e chegue na mansão, no palácio onde estão reunidos os principais líderes religiosos. Públicos distintos, caracterizados. Em Jerusalém, os que se consideravam detentores do direito sobre tudo que Deus fizesse na terra, que consideravam que Deus não poderia fazer nada sem informá-los, mas a ousadia, a arrogância era tão grande que na verdade eles pensavam que Deus deveria consultá-los. Aqueles que tentavam tirar a autonomia de ação de Deus, que tentavam enquadrar Deus nos seus planos e não se sujeitarem aos planos de Deus. Aqueles que julgavam que Deus tinha obrigação de ter intimidade com eles e não o contrário. E lá na rude casa do Senhor Jesus, ali em Betânia, Jesus está ocupado na preparação dos seus discípulos e na preparação do advento que haveria de acontecer dali 2 dias. Ele está organizando as coisas, não só as coisas exteriores, mas agora que ele está para trancar a porta para o mundo, trancar a porta para o povo e para as multidões, ele está ocupado em preparar o estado de ânimo dos seus discípulos. Ele está preparando-os para a ocasião da cruz, quando ele deveria estar sendo fortalecido, quando ele deveria estar sendo amparado emocionalmente. O contrário é que acontece. Ele está aplicado em cuidar dos seus discípulos para que eles não sofressem com o sofrimento dele, para que diminuísse o peso sobre eles, daquilo que na verdade traria sobre si um peso maior. Ele está ocupado em trabalhar nas regiões celestiais, para de uma vez por todas romper com as cadeias que o diabo tinha colocado sobre a terra, levando toda a terra a uma malignidade completa. Jesus está ocupado em costurar os últimos detalhes para promover algo que iria abalar as estruturas de toda a terra, ia mexer até com o inferno e ia abrir as portas do céu que até ali estavam fechadas. Porque ninguém podia ter comunhão com Deus autêntica e verdadeira. O véu estava no templo e ele estava se preparando para rasgar o véu do templo. Ele estava se preparando para acabar com aquela cultura religiosa demoníaca que agora estava representada em Jerusalém, na casa do sumo sacerdote. Enquanto Jesus está fazendo planos, que eu definiria todos aqueles planos como vida, ele está fazendo planos de vida, e não só vida na ressurreição física, mas vida na ressurreição para a eternidade. Enquanto ele está organizando isso, lá na outra reunião,
Há um outro público. Há um público interessado em manter as coisas como estão. Há um público interessado em que não haja mudanças. Há um público interessado na tradição. Há um público interessado nos seus cargos, no seu status, no seu dinheiro, na sua posição. E aquele público, no palácio do sumo sacerdote, com tudo que intentam, eles não estão fazendo planos de vida, eles estão fazendo planos de morte. Porque o texto nos deixa clara a informação de que eles estão procurando um meio para pegar Jesus e para matar Jesus. Enquanto Jesus planeja com os seus discípulos um meio para trazer vida, não só para eles, mas para todos os que viessem a crer. E eu estou nesse pacote. Tem mais alguém aqui que está nesse pacote de quem crê? Do lado de lá estão fazendo planos de morte. Como vamos matá-lo? Esse lugar tem um objetivo. Esse lugar tem um outro objetivo. Esse lugar tem um grupo de pessoas que participa dele. Não são pessoas perfeitas. São pessoas que já estavam, e a partir daquele momento, nos próximos 3 dias, e depois desses 3 dias até a ressurreição, e até o Pentecostes praticamente, é um grupo de pessoas assustadas, em conflito, com medos, com fraquezas que vão ser extrapoladas nos dias seguintes, fraquezas que vão levar à dúvida, à incredulidade, à negação, à apostasia do comportamento em relação ao Mestre, porque vão deixar Jesus, ao medo do comprometimento com a causa. Um grupo de pessoas fracas, um grupo de pessoas assustadas. E do lado de lá tem um outro grupo de pessoas arrogantes, presunçosas, destilando sangue pelos olhos de tanto ódio que tinham. Porque seus interesses estão sendo mexidos. Porque mais vale para eles os interesses deles do que os interesses de Deus e do povo. Um grupo de pessoas mesquinhas, avarentas, presunçosas. Aqui tinha a lista de convidados. E ali tinha a outra lista de convidados. Não entra quem quer aqui. Não entra quem quer ali. Foram escolhidos. O problema não é esse grupo. Esse grupo representa, está fadado ao fracasso, à derrota, por mais malignos e destrutivos que sejam os seus planos, e por mais que potencialmente se considerem aptos a executá-los, os planos desse grupo já estão fadados ao fracasso. Porque a morte não terá poder sobre a vida. A vida é mais forte do que a morte. E o alvo desse grupo é morte. O plano desse grupo é morte. Mas o plano desse grupo é vida. A essência desse grupo é o ódio, mas a desse é o amor. O problema não é esse grupo. O problema não é essa mesa posta na casa do sumo sacerdote. O problema é alguém que transita entre os dois grupos. Esse é o grande problema.
O problema é alguém que é convidado para esse grupo, mas se inscreve para fazer parte daquele. O problema é alguém que é chamado para esse grupo e que senta à mesa restrita que o Senhor organizou. Mas dá as suas escapadinhas. Tome cuidado com as escapadinhas. Ele dá as suas escapadinhas para ir visitar o outro grupo. Ele conhece os planos de vida e ele se informa sobre os planos de morte. Ele sabe o que é o amor, porque ele havia experimentado desse amor. E ele degusta o ódio. Seu paladar se apetece e se atrai pelo ódio. Ele pega o amor e o ódio, coloca em balanças justas e o ódio vai prevalecer. Ele prefere o ódio. Ele se apega ao ódio. Ele despreza o amor. Ele não honra a lista de convidados para essa mesa. Ele não se sente valorizado por estar nessa mesa. Ele não se sente completo só pelo fato de estar nessa mesa. Falta alguma coisa mais para ele. A sua mente doente, manchada, impregnada por um vírus de morte, faz com que ele não consiga entender o valor dessa mesa. Benefício dessa mesa, a graça dessa mesa, e a sua cobiça de olhos se volta para aquela mesa. Ele é doente, e ele adoeceu, porque ele não soube resistir à tentação. Ele é o contraditório de Jesus no deserto depois do Jordão. Enquanto Jesus diz não para o dinheiro, para o status e para a ostentação que aquela mesa do lado de cá, na casa do sumo sacerdote, representa. Ele abre os seus olhos, ele abre os seus ouvidos, ele escancara o seu coração para essas coisas. Tudo porque ele não valoriza essa mesa, afinal a casa é rústica. Não tem o brilho dos candelabros que estão lá em Jerusalém, é Betânia. Durante toda a sua vida ele vai dando demonstrações de que isso vai acontecer. Mas agora, quando se aproxima o dia do Senhor, essas demonstrações vão ficando mais claras. Porque quando nós lemos o relato das duas reuniões acontecendo simultaneamente em lugares diferentes, com propostas diferentes, uma mulher invade a reunião de Betânia. Uma mulher apaixonada pelo que aquela mesa representa. Uma mulher adoradora pelo que aquela mesa fez. Segredinho nosso. Ela não está preocupada com essa mesa. O brilho do candelabro não ilude os olhos dela. A toalha de linho, rica em detalhes na mesa, não a impressiona.
vai na mesa de toalha pobre e ela entra derramando o seu coração. E ela pega as suas economias, expressa num vidro cheio de perfume caro. E ela tenta, de alguma forma, expressar o que ela sente por essa mesa e pelo que essa mesa representa. E ela não se importa em perder. Ela não se importa em se humilhar. Ela não se importa com a necessidade futura que ela vai ter. O que ela quer é derramar aquela riqueza aos pés do Senhor, porque é o que ela pode fazer. E ela derrama todo aquele perfume. Mas naquele momento das reuniões, esse que transita nas duas mesas estava presente aqui. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a conversar entre si, dizendo: que desperdício. Esse dinheiro podia ser usado em alguma coisa mais valorosa do que ser jogado no chão, passando pelos pés de Jesus. Notem que a Bíblia diz os discípulos, mas você sabe que toda conversa tem alguém que começa? Será que a gente precisa ser expert ou teólogo para imaginar quem que começou a conversa? Quem que deu o primeiro olhar por perfume sendo jogado ao chão e fez um ar de reprovação? Quem foi aquele que olhou para os outros e fez mais ou menos, olhem para cá esse semblante? Quem foi que vocês acham que tocou no que estava do lado e disse: você está vendo isso? Que impressionante que os outros que não estavam nem pensando nisso, de repente começaram a dizer: é mesmo? Não tinha percebido. Tem muito pobre lá fora, aqui é Betânia. Um vilarejo, uma aldeia pobre. E o relato bíblico se resume a dizer: os discípulos. Agora tem mais gente envolvida na mesa, contagiada. Aí ele sai daquela mesa com esse sentimento e vai para outra mesa e vê na mesa, na mão de quem comanda a mesa, 30 moedas de prata. E ele fala: eu quero. Qual é o preço? Ah, você entregue para a gente quem está comandando a outra mesa. Você faça uma ponte, afinal de contas, você transita entre as duas mesas. Faz uma ponte de ligação dessa mesa com aquela. Para que a gente acabe com aquela mesa. Para que a gente destrua aquilo que naquela mesa está sendo tratada. Para que a gente mate a vida. Para que a gente odeie o amor. Para que a gente acabe com o princípio de todas as coisas. Para que a gente mantenha o nosso status quo adquirido e que não podemos perder. Para que a nossa ostentação continue em evidência. Para que o nosso dinheiro seja mais importante que tudo. Venha para essa mesa e nós te daremos o que tem nessa mesa. E vocês que são tão inteligentes já perceberam que o primeiro fator que faz uma pessoa transitar de uma mesa para outra é o dinheiro. O dinheiro que representa o apego dessa vida. O dinheiro que representa um senhorio em competição com o senhorio daquele que é Senhor dos senhores. O dinheiro que luta por um lugar em nosso coração para ter o domínio emocional da nossa vida.
Mas eu concluo essa mensagem agora, declarando que esse que transitava na mesa, veio para essa mesa, pegou o dinheiro dessa mesa, por alguns momentos teve o prazer dessa mesa, imaginou na sua mente doentia, que agora o status e a ostentação fariam parte da vida dele e lhe preencheriam, porque havia um vazio dentro dele. Por quê? Porque ele desprezou os valores dessa mesa. E a partir do momento que despreza os valores dessa mesa não tem mais significado, não preenche mais, não satisfaz mais, precisa de alguma coisa a mais. Vocês sabem que quem veio para essa mesa morreu enforcando-se, porque o que essa mesa oferece no fim é morte. Com dinheiro, com status e com ostentação, oferece morte. E vocês sabem que essa mesa prevaleceu, porque pegaram quem está nessa mesa, colocaram na cruz quem está nessa mesa, mas quando ele ia para a mesa, ele disse para a cruz, ele disse: não são vocês que me tiram a vida, eu a dou voluntariamente, porque eu tenho o poder de tomá-la de volta para mim. Afinal de contas, essa é a mesa da vida. E onde está a morte e os seus aguilhões nesta mesa? Onde está o seu poder, ó morte? Essa mesa é vida, essa mesa é amor, e o amor é mais forte do que a morte. Passam-se os 2 dias, Jesus reúne-se com os discípulos no cenáculo, e ele fala: eu participo com vocês dessa mesa. E eu não farei de novo até que venha o reino de Deus. Quando vier o reino de Deus novamente, eu cearei com vocês nessa mesa. E ele vai para a cruz, ele é crucificado. Ao 3º dia ele ressuscita. Deus o levanta dos mortos. Lhe é dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é feito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ali em Lucas 22 ele está dizendo: eu voltarei a ceiar com quem estiver nessa mesa. E você vai para a doutrinação que Paulo faz sobre essa aliança. E Paulo, quando doutrina, ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os discípulos, num determinado momento, perguntaram para Jesus: onde está o reino? Os discípulos ou os seguidores, ou nem lembro quem, perguntaram para Jesus: onde está o reino? Jesus disse: o reino não estará ali, nem lá. Se disserem que está lá, não vá. Se disserem que está lá, não vá. Porque o reino de Deus será colocado dentro de vocês. Jesus diz: eu não cearei mais até que venha o reino. Quando ele ressuscita, o reino chega. O reino não vai para a casa de Simão, em Betânia. O reino não vai para Jerusalém, na casa do sumo sacerdote. Mas o reino vai para dentro de você, para dentro de mim, para dentro daqueles que se assentam nessa mesa e valorizam a vida e o amor. Eles recebem o reino, e junto com o reino eles recebem uma certeza: o Senhor está ceando comigo. Porque ele disse: eu vou cear de novo quando chegar o reino. E hoje, Jesus não ceia no templo,
não ceia em Betânia, não ceia em Jerusalém. Hoje Jesus ceia naquele que abre o seu coração, porque ele diz: eu estou à porta e bato, e aquele que abrir o seu coração, eu entrarei e cearei nele, e ele ceará comigo. E quando ele abre a porta, ele encontra lá as características do reino. A pergunta é uma só: qual a tua mesa? Qual o teu lugar? Onde você está assentado? Curve a sua cabeça. Meu Deus e Pai, eu entrego essa mensagem aos teus filhos, grato a ti pela revelação da tua palavra, e debaixo da convicção de que eu vou cear. E eu espero que todos que estão aqui também ceiem. Não numa mesa ou noutra, mas ceiem com a tua presença junto com eles. E a ceia que será servida e representada pelo pão e pelo vinho, os quais vão ser absorvidos pelo nosso corpo físico, biológico, e transformados em unha, em pele, em nervos, em sangue, em neurônios. Da mesma forma, ao ingerir os alimentos simbólicos para o nosso corpo físico, eles representam que estamos comendo justiça, paz, estamos bebendo da alegria do Espírito Santo. E a justiça e a paz e a alegria do Espírito Santo vão ser absorvidas pelo nosso homem interior, que não é mais o homem segundo o primeiro Adão, mas agora é o homem segundo o segundo Adão. Um espírito vivificante. E essa justiça, paz e alegria, Pai, fará parte da nossa vida, fluirá nas nossas ações, nos nossos comportamentos e nas nossas atitudes. É assim que oramos. E daqui a pouco iremos ceiar, movidos pelo que está na mesa de Betânia. Em nome de Jesus. Todos digam amém. E deem um gostoso aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estava comentando com a minha esposa a palavra que o pastor trouxe no texto, em que eu estaria também falando. Louvado seja Deus. E confirmou tudo aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração para esse momento de comunhão nessa manhã. E eu quero que você se alegre muito por fazer parte desta mesa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de tudo, eu quero só dar uma nota de falecimento do pastor Carlos Leirinha, ali de Sarandi. E eu gostaria que você fizesse um minutinho de silêncio. Amém? Por favor, se você puder curvar a sua cabeça.
Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa família de Sarandi. Aleluia. Pastor Carlos, um homem de Deus, abençoado. E o Senhor o recolheu, voltou para casa, para a glória do Senhor, há alguns dias. Eu quero ler o texto de Lucas, lá no capítulo 22, onde o pastor Joel fez a leitura. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Finalmente chegou o dia do pão sem fermento. E eu quero usar essa tradição judaica para trazer aquilo que o apóstolo Paulo trouxe no Novo Testamento. E Paulo disse que nós somos um só pão, um só corpo. E quando nós participamos desta mesa, qual o pastor Joel fez menção, eu queria fazer uma pergunta para nós nesta manhã. O pão levado ao Senhor pelo judeu no Velho Testamento era um pão sem fermento. Hoje nós, como igreja, somos um só corpo, somos um só pão. E a pergunta é: estamos oferecendo um pão sem fermento ao Senhor? Será que a massa está levedada? E Paulo, ele faz menção disso, dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então eu quero que você, nessa manhã, meu querido pastor, pastora, obreiros de Deus, refletisse um pouco sobre isso. Nós nos alimentamos de Jesus durante todos esses dias que estivemos aqui, em todas as ministrações. Nos alimentamos dele e ele não se negou a isso. Mas a pergunta é: ele pode se alimentar de nós? Ele pode se alimentar de você? Porque se há algum fermento, será que ele pode se alimentar de nós? E quando nós estamos diante da nossa congregação, diante da igreja em que nós ministramos a ceia do Senhor, a gente sempre tem uma cultura de orar antes, para que haja perdão de pecados. E quando você traz isso para uma congregação onde tem príncipes de Deus, homens e mulheres, pastores, talvez alguém diga: pastor, mas seria essa uma oração conveniente para tantos os homens de Deus que aqui estão? Então eu vou fazer um louvor, mas durante esse período eu gostaria que você refletisse, e é um momento de perdão. Sempre na ceia nós trocamos os cálices, mas quando eu olho para Jesus no Getsemane, ele diz assim: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Mas não foi possível. Não foi possível. Ele disse: todavia faça a sua vontade, não a minha. E ele toma o seu cálice. E nós, no momento de koinonia, nós trocamos os cálices em uma representação de comunhão. Mas a verdadeira comunhão não é trocar o copinho de cálice. E eu quero pedir a você, se há no seu coração, aleluia, se há no seu coração alguma coisa que constrange você em relação ao seu irmão, ou em relação ao pastor, o colega de ministério, ou até mesmo a essa convenção, e você pudesse sair do seu lugar enquanto eu estarei louvando ao Senhor, e você pudesse procurar essa pessoa, e você pudesse orar com ela, isso vai ser mais importante do que a gente trocar os cálices com quem a gente ama. Porque dar presente para quem a gente ama é muito fácil, difícil é dar o presente para quem a gente não ama. Amém, queridos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Pastor, está tudo certo comigo, está tudo bem. Então vamos louvar ao Senhor. Rode Cruz. Lembra desse louvor?
Depois de muitos louvores lindos, né, um pouco mais modernos, mas eu quero voltar a esse momento com esse louvor da harpa, dando a você a oportunidade de você sair do seu lugar e falar com o seu irmão e se encher de perdão e de conserto nessa manhã, se caso seja necessário. Põe-se em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, o zelo do Senhor me consome, sempre. E talvez nós estamos um pouco confundidos com essas duas mesas. Talvez nós estamos um pouco embriagados com as decisões, com aquilo que precisa muitas vezes ser feito. Jesus precisava ir à cruz, mas o Judas não precisava ser o traidor. Ele escolheu. Eu amo a mensagem da cruz, o rei eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa. Sai do seu lugar, se assim você julgar necessário. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Aleluia. Aleluia. O de cruz se erigiu, belo dia.
aqui com Jesus. Quero sempre levar isso aqui. Por quê? Cristo vem me buscar e comer do lar uma paz e que tem. Se ela vai pensar, chega aqui, é por uma coroa trocar. Mais uma vez, diga. Se ela Aleluia, feche seus olhos. Eu quero dar a você essa oportunidade nesse momento de oração. Quero convidar Bispo Célio e Bispo Celso, por favor, para estar consagrando ao Senhor. Aleluia, esse momento. Mas enquanto eles estão aqui à frente, eu quero que você ore ao Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Você pode clamar ao Senhor. Você vai trocar, vai receber a coroa do Senhor, a coroa da justiça, a salvação, a vida eterna. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Querido Deus, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. E hoje, Senhor, foi nos apresentado duas mesas. Em uma delas, Senhor, estavam ali os seus discípulos. Oh, Senhor, mas no meio deles havia uma inquietação no coração de Judas, que estava dividido, Senhor, como já foi muito bem falado ao nosso coração nessa manhã. Meu Deus, mas eu quero nesse momento, Senhor, lembrar que ele não precisava ser aquela pessoa que se perdeu. Aleluia, mas ele escolheu aquilo, poderia ser um outro, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Neste dia, meu Pai, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabendo, Senhor, que estamos diante da graça, a graça salvadora. Sabemos que os nossos pecados foram colocados na cruz e a cédula de condenação, de cobrança que havia contra nós foi rasgada, foi anulada, foi cancelada. Oh, querido Deus, nesta manhã, Senhor, vem cear conosco, entra, Senhor, em nós, aleluia, que o Senhor possa, nesse momento tão maravilhoso, entrar em nós e se alimentar de nós, Senhor,
Porque muitas vezes imaginamos que estamos nos alimentando de Ti, que temos comunhão contigo, mas a Tua palavra diz que não tivermos comunhão uns com os outros, como teremos comunhão contigo? Se eu não amar o meu irmão a quem vejo, como poderei amar ao Senhor a quem não vejo? Por isso, neste dia, alcança o coração deste pastor, alcança o coração desta pastora, alcança o coração da tua igreja, e que seja derramado sobre nós hoje, mais uma vez, uma unção de perdão. Aleluia, 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 aleluia. A tua palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas muitas vezes, Senhor, nós preferimos aquela palavra que diz que nós estamos na oficina, que não há ninguém bom e ninguém santo. Seremos santos um dia, mas após a morte não há mais nada a fazer. A tua palavra diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Seja conosco hoje, Senhor. Seja conosco hoje. Manifesta a tua unção, manifesta a tua glória para perdoar. Nós nos alegramos esses dias, nós nos alimentamos esses dias, e que comida farta, Senhor, aleluia. Nós nos alegramos, Senhor, mas o desejo do nosso coração é que o Senhor se alegre conosco, é que o Senhor ache graça em nós, é que o Senhor contemple em nós, Senhor, um sacerdócio fiel, um sacerdócio fiel. Aleluia. Mas dessa oração ainda eu peço ao Senhor para curar. Cura feridas, Senhor. Cura feridas nesta manhã. Vem destruir, Senhor, a enfermidade física também. Quantos corpos adoecidos, Senhor, necessitando de um milagre. E eu creio que o Senhor está provendo esse milagre agora. Por isso, meu irmão, receba agora o seu milagre. Talvez você veja essa assembleia esperando ouvir essa palavra de um milagre para o seu corpo físico. Eu quero dizer a você: receba o seu milagre agora e não abra mão dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos pegaram a ceia, ninguém ficou sem. Todos pegaram, tem alguém sem? Manifeste-se, levante sua mão, por favor. Alguém vai estar entregando a você. Todos pegaram? Amém? Aleluia. Quero pedir ao Bispo Célio, que vai estar consagrando ao Senhor o pão. Bispo Celso, cálice em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, é com o coração cheio de alegria que estamos aqui. Ouvimos a tua palavra poderosa nesta manhã. E queremos nesse instante consagrar ao Senhor esses pães que já estão nas mãos dos teus filhos, que servirá, meu Pai, para a nossa comunhão. Este pão fala do teu corpo que foi partido, que foi rasgado, que foi transpassado no madeiro, levando sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, Senhor. Que ao comer do pão, a tua igreja, nós, os teus filhos, recebamos vida, alegria, saúde física. Sejamos alimentados, meu Pai, do nosso espírito, da nossa alma. Consagramos ao Senhor este pão que para nós representa o teu corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda com o seu cálice levantado, nós vamos orar e pedir ao Senhor que neste momento, a Deus, o Senhor esteja consagrando o cálice. Este cálice, Senhor, que representa o cálice da nova aliança, do teu sangue que foi derramado, que foi espargido na cruz do Calvário. Pai amado, que o teu sangue, Senhor, possa remir os nossos pecados, e que cada um que aqui está, Senhor, cada pastor, cada pastora, cada líder, cada homem, cada mulher, cada moço,
possa ser completamente remido pelo teu sangue, que possamos ser restaurados, ó Deus, e que possamos estar firmes e fundamentados na nova aliança, e que nada, Senhor, nos afaste dela, que nada nos tire dela, mas que possamos nos manter firmes e sólidos e fundamentados na tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis comer o pão e tomar o cálice para a glória do Senhor. Aleluia. Fui levado à mesa, um lugar que não é meu. Aleluia. Levado até a mesa, Aleluia. inundado de amor. Aleluia. Glória a Deus. E não vejo mais vergonha nem a dor Aleluia. ao sentar-me aqui na mesa Aleluia. do Senhor. Fui levado Você à pode mesa. glorificar a Ele. Você pode exaltar a Ele. Aleluia. Mesa do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Fui aleluia. levado à mesa, Glória, glória, glória a Deus. um lugar que não é meu. Aleluia. Aleluia. Levado até a mesa, Não tínhamos nenhum valor, mas Ele nos levou à mesa dele. Aleluia. inundado de amor. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, eu ouvi o pastor Joel falando do seu momento de ceia desde os seus 40 anos. Se não me falha a memória, foi isso que eu ouvi. Que ele foi batizado e eu estava me lembrando do meu batismo há 36 anos atrás. Aleluia. E desde então, nunca fiquei um dia que houvesse a mesa do Senhor posta que não tomasse a ceia do Senhor. E eu louvo a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Diga, Ele tem cuidado de mim. Diga com alegria, diga, Ele tem cuidado de mim. O irmão do seu lado agora, diga a Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor com brado de júbilo. Glória, glória a Deus, com mais alegria, com mais entusiasmo. Louvado seja o nome do Senhor. Fui levado à mesa, glória a Deus, amém. Canta mais um pouquinho essa canção aí. Levado até a mesa, inundado de amor. E não vejo mais vergonha nem a dor ao sentar-me aqui na mesa do Senhor. Fui levado à mesa. Glória a Deus, Mesa do amém. Fica em pé ainda mais 2 minutinhos. Nós já estamos quase encerrando. Mas antes de você assentar-se, Pastor Joel ontem disse que o mês de março, para ele é um mês de muitas datas especiais. E para mim também, no mês de março, dia 5 de março de 1983, eu fui batizado com o Espírito Santo. E nessa noite eu me lembro, estava o pastor Célio orando por nós, que na época não era pastor, né?
E naquela mesma ocasião, eu e o pastor Carlos Taleb, que fomos batizados com o Espírito Santo. Então não me lembro dessa data, uma data que marcou muito a minha vida. Mas uma outra data que tem marcado a minha vida e é para sempre, porque existem duas coisas que nós fazemos que é para a eternidade. É quando nós decidimos aceitar Jesus como nosso Salvador e quando nós nos casamos. E exatamente hoje está fazendo 24 anos que eu e a Andréia nos casamos. Vem cá. E nós nos casamos mediante a uma palavra de Eclesiastes que diz que tudo o que Deus faz durará para sempre. Amém? Eu creio nisso, estamos debaixo desta palavra. E eu gostaria de pedir ao pastor Célio, que na ocasião esteve no nosso casamento, ele, a Paula, que estivesse orando por nós neste momento. Amém? Vocês perceberam que eu já fiz 36 anos, né, queridos? Pois eu estava quando ele se converteu, eu estava quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu apresentei os filhos deles, que já são moços e moças, então eu já fiz, Leonor, 36 anos, né? Mas é uma alegria, é um privilégio poder, nesta manhã, agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Celso, pastor Andréia, que hoje é presidente da nossa convenção. Para mim, eles são filhos, são amigos, são gente do nosso coração, como todos vocês. E eu acompanho realmente a vida do pastor Celso, desde que ele veio para a igreja com 13 anos de idade, fazendo 14 anos, e a gente tem acompanhado toda a sua trajetória de vida, seu ministério, a vida da Andréia, que era quase bebê naquela época, né? Mas que bom poder estar aqui nesta manhã e agradecer a Deus pela sua vida, por esses 24 anos de uma união conjugal abençoada. Pastor Joel e pastora Leonor, terça-feira completam 36 anos. Vou chamá-los aqui à frente, quero que vocês também nos dêem essa honra de agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Joel, da pastora Leonor, que completam 36 anos também de uma feliz união conjugal. Um casal que são líderes na nossa denominação no Brasil. Não dispensa qualquer comentário a respeito da vida do pastor Joel, porque também já o conheço há muito tempo. Ele e a Leonor sempre tão carinhosos com a gente. E é um exemplo de liderança, de pastor e de pessoa, de amigo. Nós amamos e respeitamos a unção de Deus que está na vida de vocês. Levante a mão para cá, igreja. Vamos agradecer a Deus pela vida, pelo matrimônio do pastor Celso, da pastora Andréia, do pastor Joel e da pastora Leonor. Senhor nosso Deus, nesta manhã tão especial, meu Deus, onde já ouvimos a tua palavra, já comungamos o teu corpo e o teu sangue, mas nessa oportunidade, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Celso, da pastora Andréia, que hoje comemoram 24 anos de uma feliz união conjugal. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado deles ao longo desses anos, construir uma família abençoada e maravilhosa, um ministério abençoado que é referência para todos. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, que o Senhor continue abençoando esse matrimônio, que o Senhor continue, meu Pai, multiplicando e renovando o amor na vida deste casal a cada amanhecer, meu Deus, que a tua graça esteja sobre eles, que essa aliança continue cada dia mais forte em ti, meu Pai. Senhor, nós abençoamos a vida do pastor Celso e da pastora Andréia nesta manhã. Ó Deus, eu quero também te agradecer pela vida do meu amigo pastor Joel Estevanato, pastora Leonor, que na próxima terça-feira comemoram 36 anos de uma feliz união conjugal, construir uma família tão abençoada, filhas
maravilhosas, uma família sólida que é exemplo, meu Pai, não apenas para mim, mas para todo o Brasil, Senhor. Te louvamos pela vida deste casal, te louvamos, meu Deus, pela família, te louvamos, meu Deus, pelo ministério, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o teu servo e a tua serva, pastor Joel e pastora Leonor, renovando o amor, a cumplicidade a cada dia, que os céus se mantenham abertos sobre eles. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio nesta manhã, nessa última reunião da Assembleia, juntamente com os nossos convencionais, poder orar e abençoar no teu nome a vida desses casais, Senhor. Que o Senhor continue com eles, os abençoando para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus. Você pode se sentar. Graças a Deus. Nós já iremos terminar. Queridos, nós teremos um evento em Curitiba do dia 14 ao dia 21 de julho. Nós iremos fazer 7 dias de um trabalho que, na verdade, nasceu aí no coração da nossa equipe de governo, equipe de liderança que nós temos. E nós faremos uma escola vocacional, que vamos nominar de Escola Kairos, Tempo de Deus. Será um tempo para a sua vida, para você que desejar estar conosco. Serão 7 dias com ministrações pela manhã, tarde, noite. Teremos também uma prática desse tempo. E os temas que nós trabalharemos será coração, ativação de dons, alinhamento e missões. Amém? Serão dias impactantes para a sua vida. Será uma escola exatamente no período das férias. E nós estamos desafiando os jovens do nosso Paraná, estamos desafiando filhos de pastores, líderes, e você também, pastor, membro de igreja, que gostaria de estar conosco. Ela tem um custo que não é barato, mas diante de todos os dias se torna barato. Serão no valor de R$700 para você estar em um lugar, para você comer e receber todo o material dessa escola, tá? Nós teremos aí alguns preletores, alguns professores de fora que estarão conosco. Um item importante: temos apenas 40 vagas, somente 40 vagas. Então, se você desejar ir ou inscrever alguém da sua igreja, procure o pastor Márcio ou a pastora Débora. Eles estarão encarregados da sua inscrição e poderemos dividir esse valor em 4 vezes no cartão de crédito, tá certo? Então, você que desejar, 14 a 20 de julho, amém? Uma outra questão que, na verdade, eu não precisaria falar aqui aos irmãos. É algo que diz respeito muito mais à diretoria, comissão de ética, conselho fiscal. Mas houve, né, ontem eu falei comoção de uma situação, e eu vou repetir a mesma palavra para ser suave, né? Houve uma comoção, aí alguns pastores fizeram alguns comentários, e chegou aos nossos ouvidos de uma determinada igreja nossa do Noroeste, que eu, por ética, não vou citar o nome da igreja nem o nome do pastor, mas só dizer aos irmãos que a comissão de ética está tratando desse assunto, tá? Está tratando desse assunto. Então, para você acalmar o seu coração e, ao invés de tecer qualquer tipo de comentário, orar por isso, amém? Faça isso, por favor.
Para encerrar a minha fala, depois eu vou passar ao pastor Célio, que vai dar os últimos avisos e falar dos nossos patrocinadores. Nós estivemos agora na penúltima semana de fevereiro, eu até citei ontem, tivemos ali 3 ou 4 dias, eu não me lembro exatamente, em consagração e em jejum, com toda a nossa liderança, orando, jejuando pela igreja no estado, orando pela sua vida, pela sua família, alguns assuntos pontuais, né, que alguns regionais e alguns diretores colocaram, nós estivemos orando e também colocamos nesse período uma outra questão que nós consideramos fundamental para a nossa convenção e para a continuidade daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus deseja e vai fazer na nossa convenção no estado do Paraná. Colocamos a questão da nossa continuação na próxima eleição, no próximo ano. E de todos os diretores que estavam e de todos os líderes regionais que estavam, apenas 2 que faltaram, mas que depois também franquearam a sua palavra na mesma direção e na mesma visão, estão dando a nós o apoio para que nós possamos continuar. É claro, se houver eleição, estaremos aí prontos para disputar em nome de Jesus, mas estaremos colocando novamente, não apenas o meu nome, mas toda a minha liderança, toda a nossa diretoria, toda a nossa superintendência, para continuarmos junto com vocês, trabalhando e fazendo aquilo que Deus nos direcionar para fazer. Amém? Ouça Deus acerca disso. Ouça Deus. Eu entendo que quando nós lançamos o nosso nome, eu procurei ouvir Deus, nossa liderança ouviu Deus, e nos assentamos e oramos para ouvir Deus. Deus nos tem dado essa direção. Ouça Deus. Amém? Ouça Deus. Que Deus te abençoe. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, por você ter estado conosco esses 4 dias. Eu quero dizer que foram momentos extraordinários. Eu quero dizer que foram momentos de Deus para todos nós. Você foi abençoado. Amém? Que você possa levar tudo que você recebeu de Deus aqui para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família. Deus abençoe pastor Joel, pastora Leonora, a presença de vocês alegrou muito o nosso coração. Que Deus continue usando a vida de vocês. Que Deus vos abençoe e tenham todos um retorno abençoadíssimo. Outra coisa que é importante, esteja ligado na agenda da convenção. Nós teremos os fóruns em abril, o primeiro fórum é na capital e litoral, e depois nas próximas regionais. E todos os fóruns nós iremos terminar com uma grande concentração de avivamento, de cura e poder de Deus. Para cada encerramento nós teremos um dos apóstolos da denominação no Brasil ministrando para nós. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a Sonkey, que nos abençoou mais uma vez com todo o som. Que Deus nos abençoe. E falar a você, pastor, que talvez não passou no estande da Sonkey, que você pode pegar o cartão, o telefone, entrar em contato com eles. E como eu tenho dito, a Sonkey tem um programa especial para atender os pastores e as igrejas. Às vezes você precisa de um som na sua igreja, converse com o pessoal, que eles são especialistas em fazer um projeto para a sua igreja e atendê-lo da melhor maneira possível. Eu falo isso porque tenho experiência própria de muitos anos que a nossa igreja compra na Sonkey. Tudo que a gente precisa de equipamentos é lá na Sonkey que a gente vai buscar. E assim como eu, muitos pastores. Então é uma empresa parceira da Igreja Brasil para Cristo Paraná, e eu incentivo você que precisa melhorar o som da igreja, que procure o pessoal da Sonkey. A obra de Deus se faz com excelência, e excelência em som é Sonkey. Faça a obra de Deus com excelência e procure a Sonkey,
que eles vão lhe atender com muito carinho. Queremos agradecer o pessoal da Citos Acrílicos que estão lá, que vieram, trouxeram os púlpitos, essa mesa de comunhão. E se você quer renovar o altar da sua igreja com um novo púlpito, uma mesa linda de comunhão como essa, procure eles, converse com eles. Se você não conversou, converse com eles, leve o cartão, entre em contato, que é um pessoal que também sempre nos abençoa. Se você não pegou ainda o mapa da Missão Desafio para oração, procure lá no estande da Missão Desafio com a missionária Juliana e leve, coloque na sua igreja, motive a igreja a orar e a contribuir com missões para que a obra de Deus avance. Também tem um adesivo e um número para que você pegar, dar uma oferta para abençoar o nosso missionário lá, e você vai concorrer a um brinde que eles vão sortear agora lá no final, mas eles vão sortear lá no estande da Missão Desafio. Tem os livros do pastor Leandro, que eu acho que aí só tem 2. Que benção, olha, só tem 2, venderam todos. Se você não comprou ainda, procure, tem aí 2. Procure a pastora Abigail. Procure a pastora Abigail, tem 2 livros apenas. Se você não adquiriu, adquira ali com a pastora Abigail. Tem um pessoal também, cadê? Não foi falado das camisetas dos meninos, né? Não foi falado. O presidente disse que não era para falar. Não era, então, mas agora eu vou quebrar o protocolo, tá? E o Eduardo tem lá uma mesa, um estande também com as camisetas lindas, maravilhosas, abençoadas, inclusive ungida. Você veste uma camiseta daquela e sai por aí fazendo muitas coisas para Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Tem um sorteio da Sonquei? Gente, tem um sorteio da Sonquei. Mas eu acho que nem adianta sortear, porque eu vou ganhar mesmo, né? Então, melhor já dar direto. Coitados de vocês, músicos, porque eu vou arrebentar com esse violão aqui. Tá? Queridos, vamos ao sorteio da Sonquei. Primeiro esse violão, porque eu tenho certeza que, como eu sou um excelente músico, vou levar ele. Tá? Vocês não me viram ainda eu tocando violão. Não é possível. Não é possível. Esse cara tem muita sorte. O BPC Santa Terezinha do Itaipu. Cadê o pastor de Santa Terezinha do Itaipu? Vem cá, pastora Sandra. Mas, meu Deus, vamos aplaudir Jesus aí. Nosso superintendente aqui. Olha aí, Sandra, quero ir lá na igreja ver você tocando esse violão, tá? Amém, parabéns. Agora é uma caixinha de som, meu Deus, que coisa moderna, tá? Olha. Acho que essa eu levo. Gente, eu nunca ganhei nada nesses negócios. Se fizer um sorteio e tiver só um número, eu tenho perdido o meu, pode ter certeza. O BPC Araponga São Pablo. Cadê o pastor? Não veio? Então, perdeu. O BPC Campina da Lagoa. Bem, olá, pastor. Olha aí. Graças a Deus. A foto aí. Amém. Obrigado, meu querido. Obrigado a Sonquei
por esse carinho que faz sempre com os nossos pastores. Presidente, só agradecer a Jesus. Então nós vamos encerrar, você faz o seu check-out e depois volta para o almoço que vai começar a ser servido 12:30. Levante a mão para o céu. Pai, nós queremos te agradecer por este momento tão especial. Te agradecemos por essa assembleia tão cheia da tua presença, da unção do teu Espírito Santo. Te agradecemos pela vida dos preletores que nos abençoaram com a tua palavra. Te agradecemos pelo ministério de louvor do BPC Pinheirinho, meu Deus, que com tanta graça e unção trouxeram a tua presença, a tua glória, meu Pai, e alegrar os nossos corações. Abençoa-nos agora no retorno para as nossas cidades. Guarda-nos, meu Pai, leva-nos protegidos e amparados pelas tuas mãos. Abençoa as nossas igrejas, os nossos pastores, Senhor, que retornem renovados, cheios de alegria, de disposição para servir ao Senhor com muita alegria e fazer o teu reino acontecer em suas respectivas cidades. Te agradecemos, orando, meu Pai, com o coração cheio de alegria, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Deus os abençoe. Um beijo no seu coração, um bom retorno no nome de Jesus.